Meu nome é Vinícius e eu estou aqui para apresentar uma resenha sobre o livro de José Wisnik, Veneno Remédio. Ele, no decorrer do livro todo, utilizou o senso aguçado, o senso crítico, que se baseia muito na filosofia, sociologia, psicanálise e crítica estética em todo o livro. E ele busca as origens, as origens de jogos de bola e a evolução do futebol no decorrer da sua história. Ao longo da resenha, Wisnik cita muitos de craques como Domingos da Guia, Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, enfim, muitos. E põe à prova, sem medo de que as ideias sobre o país de escritores como Machado de Assis, Mário e Oswald de Andrade, sociólogos como Gilberto Freire, historiadores como Sérgio Buarque de Holanda, enfim, ele sugere ideias. Em geral, quem fala de futebol não costuma ler mais do que uma notícia em um jornal esportivo, em uma revista. Enfim, muitas vezes especulações, são apenas especulações. E poucas vezes quem conhece o futebol por dentro se dedica a ler questões e artigos mais específicos sobre realmente o futebol, sua maneira técnica de ser. José Wisnik dá uma entrada muito boa no decorrer da obra e dá uma ampla visão, não comum, sobre muitas pessoas que possuem conceitos sobre o futebol. Dentro de suas obras, também o autor lembra com muito carinho de muitos pensadores, historiadores e sociólogos, como eu já havia dito. Pierre Bourdieu é um deles. Ele traz a ideia, logo no início, de que a sociologia esportiva é desdenhada por sociólogos, como se fosse menosprezada por indivíduos com o esporte, no sentido de não se importarem com a história do esporte e tradição ou questões extracampo. O que deveria ser, no caso, uma prioridade para quem convive com o futebol e para quem vive do futebol. Além disso, ele cita também a análise e o mapa político do futebol, em boa parte invertido em potências econômicas. Por outro lado, o futebol é apenas a instituição mais autenticamente mundial que existe, o único esporte praticado em todos os lugares e por todas as pessoas. Outro sociólogo, Pasolini, ele diz que o futebol é uma linguagem. Ele faz uma comparação de jogadores italianos com seus escritores contemporâneos, o que é uma coisa muito interessante do livro, que é uma parte que eu me senti muito agarrado no livro, o que realmente te prende. Essa parte que ele fala do futebol jogado em prosa, como predominantemente é jogado na Europa, e o futebol jogado em poesia, como antigamente era jogado na América do Sul e que hoje é jogado, que a gente pode ver na Inglaterra, por times como Manchester City, Liverpool, e na Espanha também, como Real Madrid e Barcelona, que são os times que, como se pode dizer, dominam o futebol mundial hoje em dia, mas que em peculiar na época era o estilo brasileiro. Na prosa, o futebol predominantemente europeu, ele visa uma visão muito linear, como uma ênfase defensiva, passes triangulados, contra-ataques, cruzamentos, finalizações, enfim, coisas básicas que a gente tem hoje como os fundamentos do futebol. Mas na poesia, no caso o futebol brasileiro, ele vem como uma irrupção de eventos imprevisíveis, criativos e que pode encontrar espaços vazios, criação de dribles, dentre outras formas que podem ser exploradas pelo futebol poético. Wisnik também fala que, após muito tempo sendo renegado pela elite britânica, o esporte reaparece e vem a ser normatizado no ambiente, nas escolas, a partir de 1863. A partir daí, todo o seu desenvolvimento, a partir do poderio do Império Reino Unido,
O que a gente pode ver hoje também, Reino Unido, que tem a Premier League hoje como uma das principais ligas de futebol do mundo, ele vai gerar relações diferentes e dialéticas que justificam e aparecem como elementos em que o veneno e o remédio de sua utilização aparecem como violência e paz, preto e branco, pobre e rico, o que era uma coisa muito visível no futebol mundial passado, em os tempos de 1900, 1920, 1950, onde o futebol estava ali começando a criar força e começando a criar paixão mesmo dos brasileiros e de todos os povos que convivem diariamente com o futebol. No Brasil, a incapacidade de combinar paixão e crítica tornou um traço recorrente que a gente pode ver até hoje mesmo no futebol brasileiro e no mundial também, às vezes, muitas vezes, principalmente argentino, que tem aquela ira, aquela pátria, aquela muita força pátria mesmo, que é chamado clubismo nos dias atuais, né? Que coloca em xeque a má preparação de profissionais, a falta de interesse da população em geral com o futebol, enfim, é muito isso. O futebol que também fala sobre a globalização, que é um dos mais importantes fatores hoje, principalmente para exportação de jogadores, principalmente do Brasil, que ainda continua sendo uma grande potência do futebol mundial, mas que não consegue prender os seus principais jogadores aqui na liga brasileira. E que com isso a globalização, poder econômico, acaba envolvendo muito em compra de jogadores, exportações de jogadores, que acaba fazendo uma diferença muito grande na vida econômica e na vida esportiva mesmo, competições, na verdade, que acaba dando uma importância mínima. No caso, os dirigentes dos clubes, que dão importância mínimas aos jogadores e que acabam dando uma importância muito grande ao dinheiro do que ao talento. Enfim, envolve questões muito econômicas e que a globalização tem uma conta muito grande disso. Exemplos como isso são Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, que são muito importadores de jogador, e que é um grande exemplo de que um exemplo e como que fala, um exemplo e uma imposição, um exemplo mesmo de que o Brasil ainda importa jogadores, que o país ainda é o país do futebol e que a gente deveria dar mais valor ao que é produzido aqui no país, ao invés de ficar exportando jogadores de países com menos história, vamos dizer assim, que é isso que Wisnik acaba colocando ao decorrer do seu livro. Já no final do livro, Wisnik conta deslumbrado sobre a sua paixão pelo Santos Futebol Clube, que ele diz que foi o que fez ele gostar do futebol, que fez essa paixão dele crescer cada vez mais, e isso é muito de infância, né? O que seria na Ilha de São Vicente, que ele acaba contando que ele, logo nas periferias da sua vila, jogava bola em várzea, enfim, isso que vem criando uma identidade sobre a paixão de Wisnik sobre o futebol. Enfim, alguns elementos abordados nessa parte do livro acaba que me remete até a minha infância mesmo, onde eu pude aproveitar muito, assim, me identifiquei bastante com essa parte do meu livro, porque tinha amigos que jogavam no meu bairro, tenho muito carinho hoje, também pelo clube que eu joguei desde criança, e que, tipo, a gente passava muita dificuldade em questão de bolas, em questão de estrutura, e que sempre houve isso, principalmente no Brasil, que não tem uma infraestrutura muito boa, que não tem principalmente tecnologia para investimento no futebol, e que acaba sendo prejudicado, né? Principalmente na formação de alunos, na formação de professores, na formação de atletas, que tem uma ligação muito grande com isso tudo. Ele fala que eles tinham dificuldades com a bola, que era muito dura, e que não tão dura como nos meados de 1950,
mas que a gente também tinha no decorrer dos anos 2000, 2005, 2007, enfim, em que eu pude viver essa infância e que a gente também contava com essa dificuldade sobre bola e, como eu já disse, sobre estrutura, né? Além de bolas, os campos que a gente jogava, que eu jogava principalmente, era todo encharcado. Não é essa meio que mamata nos dias de hoje, que todo campo que você vai jogar tem uma estrutura muito boa, um gramado excepcional, e que você pode ver que acaba melhorando a qualidade dos jogos, a qualidade dos jogadores, e que a gente também percebe que quando esses jogadores acabam pegando um campo menos qualificado, acabam tendo muita dificuldade de jogar, e que acaba sendo muito importante essa infraestrutura para a formação de jogadores hoje em dia. Enfim, ele relata também que a diferença entre os jogadores de várzea em jogar de areia, onde o campo era muito mais circular, e jogar em ruas desniveladas na Ilha de São Vicente, que a maioria das vezes em praia, que você jogava, era um campo totalmente linear, e você ia jogar nas ruas, era muita subida, descida, e que o relevo não favorecia a prática do esporte. Mas mesmo assim isso não deixou de ser feito nunca. Enfim, isso é um ponto muito positivo do futebol brasileiro e da várzea, vamos dizer, que sempre tem as origens e nunca deixa de jogar futebol e de praticar exercícios, né? Porém, ainda tem muitas interpretações polêmicas discutidas nesse texto. Na questão da violência das torcidas organizadas, de serem compostas principalmente por pessoas de classe baixa, o que é extremamente errado e equivocado, porque os líderes das torcidas organizadas, principalmente do Brasil, quando qualquer parte do mundo, são de classe média alta. Enfim, que é uma coisa que acaba vindo pelo preconceito, acaba trazendo preconceito para o futebol, que sempre introduz esse assunto de que o pobre sempre vai ser o errado e que o elitizado sempre vai ser o mais certo, o que acaba não acontecendo, ou que tem várias pesquisas, vários artigos produzidos sobre isso, em que os jogos mesmo, em que as torcidas organizadas acabam fazendo muito furdúncio. Mas isso é uma mentira. Quem acaba fazendo esse tipo de coisa são justamente os que são de elite classe média alta. E isso acaba trazendo uma polêmica para esse ponto. Outra polêmica também é a criação do juiz comentarista, que é um ex-juiz que vem a ser um árbitro e que está ali apenas para julgar o erro, que muito provavelmente haveria sido cometido por ele dentro da sua carreira, e que não é muita lógica. E também com a configuração, também vem a organização, a comparação dentro desse texto de maneira polêmica, da comparação do goleiro como uma figura feminina. Tipo, é uma visão muito, muito machista e que traz um certo receio, só pelo fato do goleiro receber boladas, antes de conhecer, receber boladas, e a relação do atacante como uma figura masculina, que é aquele que faz o gol. Então, a maioria das pessoas não querem ser goleiros, porque o goleiro apenas recebe a boa parte da culpa. Enfim, a maioria dos jogadores e crianças, adolescentes, querem apenas ser atacantes só para fazer gols. E o futebol não é feito só de gols, a gente tem que saber defender, a gente tem que saber atacar, é óbvio. O futebol hoje em dia, e o futebol, a maioria dos tempos, assim, é muito feito através do ataque, né? O futebol, o mais importante do futebol é gol, e sempre vai ser o gol. Mas isso logicamente aconteceu, essa comparação de figura feminina com figura masculina, antes de conhecerem a maior jogadora de futebol feminino de todo o sistema, a maior goleadora da seleção brasileira, se tratando da Marta Vieira da Silva, camisa 10, e que mesmo com tanta discriminação no futebol feminino, foi e é uma das maiores atletas vistas até hoje no futebol mundial.
relacionando tanto o futebol masculino como o futebol feminino. Segundo o autor também, o futebol puramente brasileiro, em meio a um movimento de elitismo, em que as classes baixas e sua maioria pobres e negros não podem jogar ou sequer acompanhá-los nos grandes clubes, gerando em sua raiz uma discussão entre vários autores durante o processo de democratização racial, que ele passa a desenvolver a partir da década de 1920. Porém, isso ainda não é real, tanto nas funções do poder do esporte, quanto até mesmo por quem é praticado, como tivemos fato as semanas anteriores a essa resenha, em que a raça, cor, é motivo para a discriminação de alguns torcedores, o que foi exatamente comentado por grande parte dos jornais e revistas mundiais, relatando que o ocorrido entre o jogo na Bulgária, entre as seleções da Inglaterra e Bulgária, pelas eliminatórias da Eurocopa, em 14 de outubro de 2019, enfim, em que aconteceu racismo entre os torcedores da Bulgária com os jogadores da seleção inglesa, em que Sterling principalmente foi alvo de insultos raciais, o que é inadmissível nos dias de hoje, no século XXI, ainda existir pensamentos tão baixos, tão racistas, que acabam prejudicando totalmente o futebol e a beleza que existe entre eles. Wisnik apresenta uma comparação e uma análise sobre um dos maiores gênios também que pisou na Terra, se tratando de Pelé e Garrincha, que foram, sem dúvida, assim, a dupla que mais chamou a atenção de Wisnik em toda a história do futebol, em que ele fala que Pelé era um profissional que nunca havia aparecido em parte nenhuma do mundo, e que Garrincha era um trabalhador amador, que sempre viveu voltado para a várzea, vamos dizer assim, para o rachão, e que de onde em toda a sua história nunca pareceu ter saído assim. Uma outra diferenciação importante que acontece também, que segue as mudanças no futebol, é o destaque que o treinador passa a ter. Pouco tempo antes da Copa de 1970, em que a figura polêmica do comunista João Saldanha, que abusou de sua figura militar meio ditadura e que meio que ordenou o Zagallo, o técnico da seleção do período, que colocasse todos os craques para jogarem juntos na Copa de 70. Mas, aproveitando mesmo da ditadura e mesmo sendo o Zagallo, o técnico da seleção, totalmente contra isso. Mesmo com os jogadores principais atuando em posições iguais e, sendo obrigados mesmo a migrarem de posição. Um exemplo foi Pelé e Tostão, que jogavam na mesma posição, em que Tostão foi obrigado a mudar de posição simplesmente por Pelé, o maior jogador de todos os tempos, vamos dizer, jogar em sua posição, que não seria prejudicado assim por essa meio que enchimento de craques no mesmo time, o que poderia dar um racha no elenco, que a gente sabe assim, mas que no futuro da seleção a gente sabe que acabou dando totalmente certo e a seleção brasileira acabou sendo tricampeão mundial em 1970, né? Ao decorrer das 470 páginas que, enfim, o livro conta, o livro, ele, como eu já tinha dito, ele passa muito despercebido. Você não vê que você está lendo, é um livro muito bom, é um livro muito fácil de ser compreendido e que, eu não sei se deu para deixar claro toda a ideia de Wisnik nessa resenha, mas espero que tenham gostado. Um abraço e fica aqui o meu agradecimento ao professor Márcio, que me deu a oportunidade de estar lendo essa grande obra de José Wisnik.